Olá, minha gente, tudo bem? J17 Talks no ar com mais um episódio. Nós estamos conversando com o Ney Green. Você acompanhou na nossa última conversa com ele uma fala sobre as imersões, sobre as possibilidades de busca de informação, de conhecimento através desta modalidade. Comigo aqui, Zé Manuel, tudo bem? Muito bem. Se você quer ser bom, caminhe com os bons. Muito bem, olha só, e com os humildes. Isso é muito importante. A quinta série. Faltou pedir um pix. Vamos prender um pix aqui pra mim? Eu nunca tinha visto o Nascimento então. Tirou. Você fez ele. Aqui, Ele perdeu o controle. Ele chega pra mim e diz assim: ó, não fale da Gurulândia. Você quer andar com. Você quer ser com os pontos. Aí eu fico olhando pra cá. Sexta-feira, viu? Quer ser grande, você tem que pisar sobre o braço. Oh, muito bom. Quer ser foda, seja um tubarão que come sardinha, né? E cospe a cabeça. Pô, eu fiz uma Usa cabeça. um remo de palito de dente. É boa. E eu fiz uma cabeça aqui bem bacana, bem séria. Vamos tudo de novo. Como é seu nome mesmo? Ai, Deus. Boa. Atenção. J17 Talks no ar, mais um episódio. Nós estamos conversando com o Ney Green, que veio conversar conosco sobre imersões internacionais, sobre uma forma diferente de aprendizado, de conhecimento, que são as imersões. Muito importante ter contato com diferentes culturas, diferentes modelos de negócio. Evidentemente, a gente tem grandes referências que não apenas aqui no Brasil, para poder turbinar os nossos negócios e o nosso conhecimento. E ele tem falado de uma coisa que dá uma espetada interessante. Aliás, desacomoda a gente, provoca, né? Que é como furar a bolha de Alphaville. Se o J17 Bank está tirando, né, a Faria Lima lá de São Paulo e fazendo com que ela circule, você traz uma provocação que é: vamos furar a bolha de Alphaville. Exatamente. Na verdade, essa foi uma provocação que eu percebi necessária, até ouvindo muitas pessoas, ouvindo inclusive alguns amigos, clientes, pessoas que buscam conhecimento, mas que às vezes, se a gente for perceber no Brasil, e até em razão das redes sociais e todas essas questões, a gente acaba ouvindo sempre as mesmas pessoas, né? E aí essa provocação aí de furar a bolha de Alphaville, porque muitas vezes, se você for perceber, nas redes sociais a gente vê sempre os mesmos gurus, né, falando dos mesmos gatilhos, os mesmos códigos. E aí é quase como uma bolha que fica se retroalimentando ali, sempre os mesmos. E aí, lógico, tem coisa boa ali? Tem muita gente boa, tem bons conteúdos, mas a gente pode ir além. Então, a minha provocação é exatamente essa, da gente sair desse modelo, né, sair dessa realidade e buscar algo fora. E tem muita coisa boa fora, aqui no Brasil, evidentemente, e também fora. Tem muita coisa acontecendo no mundo e que a gente às vezes acaba ficando preso e fica só recebendo conteúdos que vêm filtrados. O meu guru lá que eu acompanho, o meu mentor, que paga lá às vezes uma grana, né, para participar do programa do cara e tal, porque ele foi... Gurulândia. E ele foi pro Vale do Silício e tá me trazendo as melhores coisas. Vai direto, vão direto. Tal pessoa fez uma imersão lá em Dubai, agora tá trazendo o que tá acontecendo. Por que não ir direto? Então, a minha provocação é nesse sentido, da gente beber na fonte e não ficar dependente desses gurus, né, que muitas vezes trazem alguns conteúdos bons, mas não são suficientes. Na minha opinião, grande parte dos conteúdos da Gurulândia são enviesados. Até para poder direcionar a venda de um infoconteúdo, ou a participação de um evento, a compra de um livro. Ok, respeito todos eles, mas eu vejo também eles se multiplicando.
Porque um guru lá do interior vai para São Paulo, faz 2 dias de mentoria com um gênio da Gurulândia e se torna mais um guru lá no interior. E Guru moleque. vai levando um conhecimento que, na minha opinião, é muito superficial, porque ele fala muito bem, consegue ilustrar muito bem, mas entenda você aí do seu lado, não tem nada a ver, não chega nem perto do fato de você poder ter uma experiência internacional de fato numa imersão. Uma imersão não é só ir fazer uma visita numa empresa, é compreender todo o contexto de como essas pessoas criam, inovam, resolvem problemas e por que eles estão tão adiante de nós. E como você consegue aprender tudo isso e transportar para cá, para o seu negócio, não é, Ney? Não, sem dúvida. Não, a gente aprende, lógico que um livro é importante, uma palestra, né? Eu não desmereço nada Tudo disso, ajuda. mas a gente pode ir além, né? Porque tem coisas que você não vai captar lendo o livro que alguém foi lá e entendeu e trouxe para você, uma palestra que alguém vivenciou uma experiência e está traduzindo. A gente precisa ter essas experiências próprias. Legal. Você falou que tem uma imersão para Miami, uma imersão para Harvard, uma para Nova York, tem a de Israel que está suspensa por conta das questões da guerra lá, mas eu queria que você falasse da imersão de Dubai, já que nós temos uma pessoa que quer ir a Dubai. Qual é o convencimento? Como é que você convenceria essa pessoa que está aqui do meu lado a embarcar na próxima imersão para Dubai? E aí eu vou dar mais uma dica para ajudar o Ney. Eu sei que você está curioso, né? Então você vai fazer o convencimento técnico, teórico e econômico, porque você quer saber se cabe no seu bolso? Cabe. Cabe. E olha, aí a gente fala de investimento, né? Investimento, você vai olhar o ROI. E aí o retorno de um investimento como esse é aquele investimento que você não perde dinheiro. Viagens é um investimento que você não perde dinheiro, porque você, né, toda viagem você ganha, você tem experiências. E educação é outro investimento que você nunca perde. Então, fazer uma viagem relacionada à educação, com certeza, é um ótimo investimento. Começou bem, né? E lembra daquele conceito do Matrix que eu falei agora há pouco em off aqui com vocês? Essas imersões, elas são tão densas, que me lembra aquele pedaço do Matrix com o Neo, que espeta um negócio no pescoço dele e em 15 segundos ele chacoalha e volta a fala: eu sei lutar Kung Fu. É por aí. Acho que a gente volta, né, é muito intenso, né? Então são 5 dias que você realmente volta diferente. E falando de Dubai, tem um ponto, Nascimento, se me permite, a questão do convencimento. O que eu percebo no público que participa das imersões são pessoas que eu não tenho que ficar convencendo que é importante ir para uma imersão. São pessoas que sabem dessa importância. São pessoas que já ouviram, já viram, né, depoimentos, já tem um amigo que já foi, etc. Ele fala, eu quero ir, né? Eu quero ir para o Vale do Silício, eu quero ir para Dubai, né? Pô, eu tenho ouvido falar de Dubai, eu já li, já pesquisei. Eu quero viver essa experiência. Então, muito do perfil do público é justamente esse. Então, o convencimento ele está muito mais no sentido de mostrar, né, o nosso objetivo. E aí, Dubai, qual é o objetivo ali, né, a proposta de uma imersão em Dubai? Primeiro, nós vamos para uma outra cultura totalmente diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? Ou mais do que isso, né? É até nesse sentido muito mais disruptivo do que uma imersão nos Estados Unidos, né? Porque a gente sai do Ocidente, a gente vai para uma outra realidade, uma outra cultura, uma outra religião, outros costumes. Outras restrições, outras barreiras. E outros desafios e, ao mesmo tempo, outras oportunidades. Sim. O brasileiro normalmente conhece Dubai sob o ponto de vista do turismo, né? Um destino turístico desejado aí por brasileiros, né? Muitos influencers vão, instagramável e tal. Mas Dubai tem muito mais do que isso. E o Ocidente, a verdade é que, especialmente as Américas, não conhecem, porque Dubai também não se abre tanto para cá, no sentido de marketing, porque não está no radar deles. O radar deles principalmente é a Ásia, e ali você vai ter muita gente da Ásia, Japão, mesmo China, e principalmente a Europa. Então a Europa, russos estão muito, então grandes investidores russos investem em Dubai. O mercado imobiliário de Dubai hoje tem muitos investidores russos
e ingleses. O Reino Unido é um dos maiores investidores. Então, tem um mundo acontecendo que Estados Unidos está fora por essas questões históricas, até com o Oriente Médio, etc. Então, dos dois lados, né, quase vai se tateando ali, apesar dos Emirados Árabes não ter nenhuma questão de guerra, eles nunca se envolveram e tem boas relações, inclusive com os Estados Unidos, mas não tem um turismo de americanos para lá, por isso não tem marketing. E a América Latina, eles vêm ainda com um mercado com pouco potencial para investir tanto. Então, nós conhecemos pouco. E aí tem um outro mundo acontecendo, com polos de inovação, com investimento para atração de startups. Por exemplo, Dubai hoje tem inúmeras iniciativas para atrair startups no mundo inteiro, que a gente nem tem ideia. A gente, né, ouve falar de Vale do Silício, até Israel, né, aqui mais conhecido, mas ali tem muita coisa acontecendo que está fora do radar do brasileiro. E é isso que a gente mostra lá. Então a gente vai conhecer um outro lado, conhecer outras oportunidades e a partir dali trazer lições, insights. E, lógico, também conhecer oportunidades. De repente, eu não tinha pensado nisso, mas eu posso fazer um negócio aqui. Eu posso vir abrir um escritório da minha empresa, mesmo morando aqui no Brasil, ter lá e fazer negócios com a Europa. Enfim, tem oportunidades acontecendo. É justamente isso que eu queria te perguntar, né? Que empresas, que negócios vocês visitam? Eu sei que em algumas das imersões já foram fechadas parcerias, inclusive, né? Com empresas locais, com pessoas que vão para lá. E uma outra coisa super importante nas imersões é o network entre as pessoas do grupo, né? Porque tem um fortalecimento muito importante. Inclusive, você tem dentro desse grupo uma comunidade, né? Das pessoas que já participaram das imersões, uma troca de conhecimento, uma troca de informação, uma entrega, né, de uma mentoria, de uma curadoria especial da sua parte aí com toda a sua experiência. Sim. Eu vou responder em duas partes aí. Primeiro, sobre as visitas, no caso de Dubai. Em todas as imersões, né, nós mesclamos os conteúdos, palestras, né, com conteúdos para que as pessoas entendam aonde estamos, né, o que é Dubai, afinal, né, muita gente acha que Dubai é um país, então a gente entende o que são os Emirados Árabes, o que é Dubai, os números, né, o que isso representa, o que eles estão projetando. Então tem muito conteúdo, muita informação. E aí nós vamos visitar. A gente visita empresa, visita órgãos ligados ao governo. Por exemplo, o Innovation Hub de Dubai é um órgão ligado ao governo que tem esse objetivo de traçar projetos de inovação e atrair, inclusive, startups. Então é como uma incubadora. Nós visitamos a Câmara Árabe Brasileira em Dubai. E ali é uma aula, inclusive, sobre a cultura e sobre fazer negócios nos Emirados Árabes. Nós visitamos alguns lugares históricos, inclusive para conhecer um pouco mais a cultura. Então nós vamos em lugares relacionados a essas questões culturais de Dubai. A gente tem almoço, e aí a questão do learning experience, experiências, né? A gente vai almoçar como os locais, no restaurante local. Então, entendendo mais essas características, como que eles se portam. E aí, durante a imersão, a gente aprende, inclusive, como cumprimentar um homem, como cumprimentar a mulher, né? Como se portar numa reunião. Então, são várias características que vão ampliando o nosso repertório. Né? E inclusive experiência no deserto, né? Se no Vale do Silício a gente visita lá e tem experiências em incubadoras toma um vinho. Napa Valley, né? Tem o vinho californiano. Em Dubai é diferente, a experiência no deserto é andar de camelo e é conversar. Para você ter uma ideia, na última imersão não apenas fizemos essa experiência num acampamento no deserto. Uau. E ali tem um hotel 6 estrelas no deserto. É um dos poucos do mundo 6 estrelas. Nós conversamos, fomos recebidos, na verdade, pelo proprietário daquele complexo por uma conversa com o nosso grupo. Então eles prepararam ali um momento especial para troca. E aí conversa sobre negócios, como é fazer negócio, concorrência. Ele falou, aqui eu concorro com o mundo. Né? Eu assisti vários vídeos do Ney. E eu lembro de um que você postou, especialmente desse momento no deserto. A forma hospitalar com que ele recebeu vocês, aquilo foi espetacular. Bilionário, né? Espetacular aquela experiência. Isso está relacionado ao que você chama de Global Business Inspiration? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o nosso negócio é isso, né? É ajudar brasileiros a buscarem inspirações de forma global. Então, lógico, voltado a negócios, é business,
mas não tem como separar da vida pessoal, né, privada. A gente volta como pessoas diferentes. Uma imersão dessa no deserto, por exemplo, por isso eu falo do learning experience, né? A sala de aula em Dubai é diferente, né? É no deserto, mas é ali que você aprende de fato, né? Para ficar dentro fechado numa sala com ar-condicionado, a gente pode fazer em Curitiba, em São Paulo, qualquer lugar. Agora, a experiência de estar lá e essas conversas, entendendo os desafios e como as pessoas, como no Vale do Silício, né? Como resolvem desafios, como enfrentam. Essa conversa falando do empresário em Dubai, ele tem negócios, ele tem hotel, acampamentos no deserto, tem empresa de turismo, tem um restaurante estrela Michelin. Como que é aqui? Ele falou, o problema em Dubai é que tem investidores do mundo. Hoje eu estou bem, amanhã chega um investidor russo com bilhões e é o meu novo concorrente. Muda tudo. Então, essa é uma realidade, né? Então a gente começa a entender como que eu trago isso para o meu negócio. As lições do Sheikh de Dubai são incríveis, né? Porque Dubai, e isso é um ponto... Se deixarem eu fico falando, então eu vou ser objetivo aqui. Viu? Mas ele já vai passar o cartão de crédito. Não, tá? Mas a questão de Dubai é a seguinte, não é só o que eles construíram, o que é espetacular, e o metrô, os prédios, né? O prédio mais alto do mundo, ilha artificial, é ter construído isso no deserto. Então, as questões de resiliência, de busca da excelência, tudo em Dubai é número 1. Então, o Sheikh fala isso, não existe número 2 no meu dicionário. Então, se é para fazer, é para ser o número 1. Então, eles têm uma visão, tanto que está no plano de negócio, plano, né, diretivo de Dubai, ser a empresa número 1 em negócios no mundo. Eles estão trabalhando para isso, ser a empresa mais ready to future do mundo. Mais preparado para o futuro. Está no plano, tem departamentos, tem ministérios trabalhando com isso. Então, a gente chega lá, você volta com a cabeça diferente, encarar, inclusive para o teu negócio, que é o desafiar o impossível, né? Então, tem muitas lições. Isso é tão importante porque eles conseguiram crescer muito além da média, enfrentando restrições muito mais severas do que a média enfrenta. Sim. E nós precisamos aprender com eles. Eu tive a sorte de, na minha carreira, ter reuniões e ter negociações e participar de muitos eventos com diferentes culturas. E uma coisa que o Ney trouxe aqui é muito importante, você precisa conhecer. Primeiro porque agora nós somos globais. É verdade. É óbvio. Nós temos contato com o mundo inteiro, principalmente depois da pandemia, onde é muito mais fácil estabelecer uma conexão com qualquer investidor em qualquer local. Então, você, empresário, pode sim conversar com o investidor que está do outro lado do planeta. Pensar global. Pensar globalmente. Muito bom, Ney. Como é que é o relacionamento? Qual é o protocolo? Como funciona? Eu posso fazer joinha? Como é que é... Posso abraçar, posso dar beijo? beijo? Qual é o formato, até no online? Em algumas culturas, não vou entrar no mérito aqui, a mulher não pode participar da mesma mesa. Ela até pode ficar na mesma sala, mas com uma cortininha fechando para que ela não apareça, mas a gente só a ouça. Isso é muito presente em algumas dessas culturas. E nós não podemos ficar muito chocados com isso. E há todo um cuidado com o dress code também, mas principalmente hábitos. É muito importante você ter uma experiência como essa. E agora, finalizando a minha fala, é completamente diferente de você fazer uma viagem de turismo. A viagem de turismo cuida de um ambiente controlado. Você que é ocidental estará em um ambiente controlado para não te chocar demais. É diferente de uma viagem de turismo. Um hotel mais ocidentalizado, os passeios mais bem organizados, os guias mais bem organizados. Quando você vai a trabalho ou vai para uma imersão, é outro público. E um ponto, no caso de Dubai, né? Isso acontece, eu acho, no mundo todo, né? Você vai para Nova York, o turista tem um tour ali de turismo, né? Que ele não conhece a vida real, né? Agora, Dubai... Ele não vai passar pelo Queens, né? Agora, Dubai, isso é mais forte mesmo. E aquilo que a gente falou, né? O brasileiro conhece muito a Dubai do turismo, né? E mesmo os turistas que vão para lá conhecem uma parte de Dubai. Né? E o nosso papel é conhecer mais profundamente, assim como a gente faz no Vale do Silício, além da pontinha do iceberg, né? Você fazer um tour lá na ilha artificial, visitar o próprio deserto, né? Tem alguns passeios lá para turistas, tem muita coisa, né? Ver o Burj Khalifa, você vai no Dubai Mall e faz um roteirinho turista. Mas
tem mais para aprender, né? E ali você volta às vezes com uma imagem que não é a real, né, do ambiente, e principalmente você acaba não trazendo as lições, né? Quando a gente conhece mais profundamente e vê os desafios e como eles trabalham isso, a gente volta com lições que são inspiradoras. É isso aí, minha gente. Olha, J17 Talks chegando ao final de mais um episódio. Na conversa de hoje nós tivemos uma viagem com o Ney Green. Passamos por vários países, vários formatos, né? E a gente volta em breve com o J17. Dicas importantes para você turbinar os seus conhecimentos. Ney Green, muito obrigado por dividir os microfones conosco. Eu que agradeço, uma honra para mim. Deixe os seus contatos, por favor. Claro, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais e quem sabe embarcar conosco numa jornada inspiradora, fica o meu contato, especialmente através do Instagram. Tenho compartilhado bastante conteúdo lá, @ney_green, e no LinkedIn também, Ney Green Queiroz Azevedo. Ok, um abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, gente.